Hoje eu quero trazer aqui para vocês, né, de como perder o medo de executar uma fundação de estaca escavada com bloco, né? Por que eu escolhi essa fundação, né? Porque normalmente é a que mais é utilizada aí, né, nas construções, pelo menos aqui em Minas, até hoje foi essa que eu mais utilizei, realmente. Essa aí foi com certeza em primeiro lugar que eu mais utilizo. Mas lógico, isso vai depender do solo. Então a primeira coisa que eu tenho aqui para dizer para vocês é: faça o ensaio SPT, né, pra gente ter um diagnóstico de como é esse solo, como ele se comporta, qual a resistência dele, para poder levar todas as informações necessárias para o seu engenheiro de fundação, para ele conseguir realizar, né, então um projeto de fundação que seja realmente fidedigno para esse terreno, né, para que não seja nem subdimensionado, nem superdimensionado, né, porque no lugar desse engenheiro de fundação, se eu não tivesse um mapa, né, se eu não tivesse um exame, se eu não tivesse um diagnóstico daquele solo, eu ia tentar superdimensionar, porque fundação nada mais é do que um negócio que vai fazer todo o peso da estrutura, né, transferir todo o peso da estrutura ali para o solo, então aguentar realmente ali a sua edificação. Então, a gente tem que trazer, sim, esse ensaio da SPT para o nosso engenheiro de fundação, independente do tamanho da obra, para que ele realmente consiga projetar de acordo com a resistência do solo que estiver em questão, e não simplesmente tentar superdimensionar, porque não existe um exame. E pode acontecer, né, mesmo tentando superdimensionar, de ficar subdimensionado. Então, pior ainda, né, porque daí você vai sofrer com as patologias de ter uma fundação subdimensionada. Então, beleza, né? Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção no momento que vocês forem fazer uma fundação de estaca escavada mais bloco? No momento ali da furação, né? No momento que tiver um maquinário dentro da sua obra, dentro do seu canteiro, lógico, tem que prever, né, uma rampa, se por acaso for no subsolo, um subterrâneo, que consiga descer esse maquinário, né? Para que ele, né, consiga ter acesso ali as marcações das suas estacas para então fazer a furação. Primeira coisa que eu queria aqui trazer de dica para vocês: tem um nívelzinho bolha, tá? Eu tenho ele lá no escritório, esqueci de trazer para mostrar para vocês, que ele tem um imã, mais comumente utilizado pelo pessoal que faz gesso, que faz paredes de gesso, enfim, eles têm aquele nível bolha que tem um imã. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é, no momento que for furar, colocar o imã, esse nível bolha em imã, para você saber se essa furação ela não está desnivelada, tanto de um eixo quanto no outro. Porque pode ser que o maquinário, quando ele vai mirar ali no buraquinho, ele fique meio assim. Então, por isso que eu falo, coloca o nível bolha ali para você mesmo conferir, né, se o maquinário em si tá no nível, tá bonitinho, de um lado e de outro, tá? Nos dois eixos, se você for colocar. Porque daí você tem certeza que a sua furação está ali, né, certinha, porque a gente não quer fazer um furo, né, que entre ali na diagonal, no solo. Então, a primeira dica que eu quero trazer para vocês é ter realmente um nível bolha aí com esse imãzinho para poder colar ali na própria casinha ali do maquinário, né, com a escavadeira ali na ponta, pra você poder saber se ele tá em nível, beleza? Muita gente vem me perguntar, porque, por exemplo, beleza, eu tenho que furar, vou dar exemplo aqui a última furação que eu fiz, né, da fundação da minha casa, que eram estacas de 5,40 m com a armação nos primeiros 2 metros. Beleza, Maria, como que eu vou definir a profundidade dessa estaca? Eu vou furar só os 5,40 m? Eu vou descontar o tamanho do bloco? Como é que eu penduro essa armação nos primeiros 2 metros dessa estaca? Ou eu concreto e jogo a armação depois? Como é que funciona isso dentro de obra? Então eu trouxe aqui um quadrinho pra gente estudar aí certinho como é que a gente pode fazer isso daí, beleza? Então vamos lá, se a minha casa, que eu tô falando pra vocês, a minha estaca, ela tinha 5,40 m e meu bloco, ele tinha 50 centímetros, né? Tem 50 centímetros? Tem, né? Tá lá, tá feito, então tem, não é que tinha. Então, o bloco futuramente vai ter 50 centímetros de profundidade, certo? E nós temos 5,40 m aí de estaca, beleza? Então, 5,40 m mais 50 centímetros, certo? Então, para você poder furar a estaca, primeiro a gente não escava o bloco, a gente fura a estaca, depois que a gente vai escavar o bloco em volta, beleza? Então, 5,40 m mais 50, a gente vai ter 5,90 m aqui de profundidade desse furo. Porque a primeira coisa que você vai fazer é simplesmente fazer o buraquinho aqui da sua estaca, beleza? Então, não existe o bloco ainda. Vou só desenhar aqui o buraquinho da nossa estaca.
ok, vamos fazer aí nosso furo. Vou arredondar para 6 para ficar mais fácil. E 6 metros. Beleza, Maria, como é que eu vou fazer esse furo ficar com 6 metros? Como é que eu vou medir isso? Vou bater trena? Olha, dependendo do tamanho da estaca, do furo da estaca, você até consegue bater trena. Mas de um prédio, etc., é difícil você bater a trena para você poder medir se essa estaca realmente ficou lá nos 5 metros, no caso aqui 5,90 metros, né, 6 metros. Então, como é que eu faço? Olha, ali na obra da minha casa, o que a gente fez? Pegou um tubo de PVC, uma tubulação de PVC mesmo, de água fria, que tinha lá um comprimento ali próximo de 6 metros, e colocava no furo, via se estava ali próximo dos 6 metros e tirava. Então eu sabia que eu tinha atingido, vamos dizer assim, o furo em si. Dá para fazer dessa forma. Já vi gente amarrando uma linha de pedreira numa pedrinha, né, e medindo ali o tamanho da linha de pedreira, a quantidade de metros que tem que entrar, né, a profundidade dessa estaca, e jogar lá a pedrinha lá embaixo para poder medir. E a forma mais comum para estacas mais profundas é você demarcar no próprio maquinário. Então tá lá o tratorzinho, tem lá o palitão para furar, tem a escavadeira ali na ponta, então você mede lá os 6 metros, por exemplo, e faz com um giz, com alguma marcação ali, que você consegue aí, então, ter a profundidade certinha desse seu furo, beleza? Então é dessa forma que a gente faz para poder furar, para poder garantir a profundidade desse furo. Depois que eu furei a minha estaca, o que eu vou fazer? Vou concretar essa estaca. E eu tenho que descontar a altura do meu bloco. E, para aqueles que lembram, né, dessa parte lá na faculdade, a gente tem que descontar também aquele tanto que a estaca ela entra dentro do bloco, certo? E ainda a cabeça da estaca que a gente vai limpar. Por que a gente limpa a cabeça da estaca? O que é limpar a cabeça da estaca? Não é quebrar a cabeça da estaca, o pedaço ali mais para cima, vamos dizer assim, da estaca. Por quê? Porque esse concreto ali de cima, ele é de má qualidade, vai misturar com solo, etc. Então acaba perdendo resistência. Aí pensa, se você tem uma estaca, aí um pedaço ali de um concreto marromeno lá misturado com solo e seu bloco em cima. Por isso que a gente faz a limpeza da cabeça da estaca, beleza? E eu quero explicar o que é a tal da cota de arrasamento e como é que a gente faz isso dentro de obra. Então aqui, nós temos, né, o nosso furo aí da nossa estaca. E a gente sabe, né, que são ali 5,40 metros de estaca. A gente tem que descontar ali o nosso bloco, certo? Então eu sei que 50 centímetros aqui eu vou deixar vazio desse furo. E daí, para eu concretar essa estaca, etc., com a minha armação, vai estar nos primeiros 2 metros, né, da minha estaca. E eu tenho que concretar essa estaca até o topo dela e passando um pouquinho para poder fazer a limpeza da cabeça da estaca e também para deixar aquela beiradinha que fica da estaca para dentro do bloco, certo? A gente tira a altura do nosso bloco e a gente tem que chegar no tamanho da nossa estaca. Maria, por Deus do céu, como é que eu penduro essa minha armação se eu sei que primeiro eu coloco a armação e depois eu venho com a concretagem? Existe alguma estaca que a gente faz concretando primeiro para depois jogar a armação? Sim, na hélice contínua, por exemplo, que é aquela que perfura, faz a escavação, na hora de voltar ela já vai concretando, é um concreto com um slump bem alto, que é 24, mais ou menos 2, que ele fica bem molengo, justamente para você conseguir colocar a armação depois. Porque essa é uma estaca, ela é feita exatamente dessa forma, né? Furou e já vai soltando concreto para daí você colocar a armação. Mas a estaca escavada comum, a trado, né? Mecanizado, o que a gente faz? A gente escava o furo e a gente tem que pendurar essa armação. Então, como é que, por Deus, eu vou deixar essa armação pendurada se ela só vai existir nos meus primeiros 2 metros de estaca, né? Nos primeiros 2 metros de armação. Sabe o que a gente faz? Tá lá a nossa referência, né? Que vai ser o gabarito, por exemplo. A gente sabe que tem que descer 50 centímetros, certo? Para poder começar a nossa armação, porque eu tenho que descontar esse espaço do nosso bloco. E aí a gente bate o prumo, né? Bate a régua, vamos dizer assim, e faz um sarrafo de gabarito. Por exemplo, sarrafinho assim, ó. Um sarrafo de gabarito e a gente escreve aqui nele esses 50 centímetros para baixo, para eu saber mais ou menos no buraco onde que tem que estar a minha armação. E daí a gente coloca a armação lá no buraco e amarra essa armação. Deixa eu tentar desenhar numa outra cor aqui, né? E amarra essa armação num sarrafinho que vai ficar aqui por fora do bloco do furo.
vai ficar aqui por fora do furo. Então, a gente amarra essa armação com um arame mesmo. Então, a gente pega esse sarrafo que tem os 50 centímetros lá no gabarito marcado e coloca a armação lá dentro do furo, mede com esse sarrafo para ver se ele tá lá nos 50 centímetros, e daí no momento que a minha armação chegou na profundidade certa, aí eu coloco o meu sarrafo aqui rente ao furo e enrolo o meu arame, para a armação ficar de acordo com esse meu sarrafo de gabarito, que eu anotei os 50 centímetros dele, certo? Então dessa forma, você pendura literalmente a armação dentro do buraco, e daí depois a gente vem com a concretagem. No momento da concretagem, os meninos inclusive cortam os pedaços de vergalhão até chegar lá na nossa armação ali da nossa estaca e faz uma dobra na ponta, e eles ficam meio que segurando a armação para caso, no momento da concretagem, com o peso do concreto, não arrebente esse arame e a armação da estaca pare no fundo da estaca. Então, é uma outra coisa que a gente faz no momento da concretagem, para não ter problema dessa armação aqui despendurar, né, quebrar o sarrafo, sei lá, o arame soltar e puf, e a sua armação ir lá pro fundo da sua estaca, tá? Então tá, a gente sabe que a gente tem que quebrar essa cabeça da estaca ali e que a estaca ela vai avançar um pouquinho no nosso bloco, né? Isso aqui é o solo, tá? O nível do terreno. E aqui vai estar as esperinhas da nossa armação, certo? E aí, a gente segurou, pendurou lá a estaca e concretou a estaca. Vamos lá, concretei a minha estaca. Simplesmente até atingir os 5,40 m? Não, você tem que subir um pouquinho. Lembra que a gente tem que quebrar a cabeça da estaca, fazer a limpeza da cabeça da estaca, e a estaca ela tem que entrar um pouquinho no bloco para poder a gente garantir que todo o peso do bloco, todo o peso do pilar, toda a carga está sendo realmente distribuída para a estaca em si. Então a gente tem que contar esse para cima que vai subir, tá? Quanto para cima, Maria? Deixa eu fazer um contorno aqui do que seria o nosso bloco de 50 centímetros, lembra? Temos o nosso bloquinho aqui. Ainda não escavei, tá? Ele só tá imaginário aqui, só pra gente entender. Já já a gente escava. A nossa estaca, ela tem que entrar no nosso bloco. Normalmente, o pedacinho que a gente precisa deixar da estaca dentro do bloco após a limpeza da cabeça de estaca é de 5 a 10 centímetros. Quem vai me falar isso? Seu engenheiro de fundação, tá? Então vamos dizer que o nosso engenheiro de fundação, nesse caso hipotético aqui que a gente está criando, ele especificou 5 centímetros para dentro do bloco, tá? Então a nossa estaca, depois que a cabeça for limpa, ela tem que entrar 5 centímetros para dentro do bloco. Então, a partir desses 5 centímetros que ele vai estar concretado, certo? Então, a estaca seria basicamente isso daqui. Só que a gente tem que considerar mais um tanto de centímetro dessa limpeza da cabeça de estaca, né? Desse pedacinho ali em cima que a gente vai desperdiçar. Quem que vai falar para mim quantos centímetros acima daquilo que eu preciso prever que a estaca vai ficar dentro do bloco que eu preciso desperdiçar? Seu engenheiro de fundação. Vamos dizer que o nosso engenheiro de fundação aqui, ele falou pra gente passar uns 15 centímetros, sei lá, aqui, que a gente vai desperdiçar. Então, agora sim, né, vamos contar. A gente tem os 5,40 m da nossa estaca, mais 5 centímetros aqui que vai entrar no nosso bloco, mais 15 centímetros de cabeça de estaca que a gente sabe que a gente vai arrancar. Então, seria basicamente 5,60 m aqui que a gente concretou. Então, agora, né, eu coloquei aqui o desenho do bloco, mas a gente não tinha escavado ainda. Então, depois da concretagem, nessa medida que a gente está fazendo, e como é que eu garanto que tem esses 5,60 m, né, que a gente está fazendo? Lembra que eu falei que a gente desenha coloca um sarrafinho e desenha a profundidade certinha nele no próprio sarrafo, assim, né? Um pedaço de madeira. Então, você desenha a profundidade ali nele. Então, você vai concretando e vai colocando ali aquele sarrafo de acordo com o seu gabarito. Então, na hora que bateu na linha que você desenhou ali para chegar na profundidade certinha, para contar os 5,60 m aqui, aí você para, tá? Então, você tem um gabaritozinho para poder conferir essa medida aqui. Beleza, agora sim, depois de concretado, que a gente escava o nosso bloco, tá? Em volta ali da nossa estaca. E daí a gente expõe todos aqueles 20 centímetros que a gente colocou acima, né, da cota do bloco, para poder quebrar, né, aqueles 15 centímetros lá que o nosso engenheiro de fundação falou que a gente tem que desperdiçar para fazer a limpeza da cabeça da estaca, beleza? A gente vai lá, vai desbastar esses 15 centímetros e vai deixar só aqueles 5 centímetros da estaca, né, depois de limpa,
dentro do nosso bloco. O que é isso aqui que eu cheguei agora? Essa é a cota de arrasamento da nossa estaca. Então, se você tinha dúvida do que é a tal da cota de arrasamento, seria basicamente isso. Então, vamos dizer que aqui o nosso nível do terreno é 0,0. Nosso bloco a gente sabe que é 50, então seria menos 50 a cota de arrasamento do bloco. A cota de arrasamento da estaca é menos 45, né? Porque a gente considerou, vamos dizer que o nosso engenheiro de fundação considerou aqui para nós, que depois da cabeça da estaca limpa, ela tinha que ter 5 centímetros para dentro do nosso bloco, beleza? Então é isso aqui que você vai enxergar. Tem as esperinhas, né, da nossa estaca, assim. Isso aqui que você vai enxergar depois que você tiver escavado o seu bloco e quebrado aí os 15 centímetros da cabeça da estaca. Depois disso daqui, a gente tem que conferir a cota, né, do fundo ali do nosso bloco, fazer a limpeza desse fundo do nosso bloco. E daí a gente vem com o quê? Vem com 5 centímetros ou de brita ou de concreto magro. Da mesma forma lá da nossa viga baldrame. Pra que é isso aqui? Você separar ali o que é seu bloco, o que não é, ali do fundo do solo realmente, tá? E depois que você vem com a armação, né, a gaiola do seu bloco em si, daí você coloca as formas certinho, bonitinho, pra daí, então, isso sempre considerando as armações com os espaçadores, tá, gente? Vamos garantir o cobrimento do nosso concreto. É da forma mais simples possível, é só colocando espaçador na nossa armação. Na estaca tem que pôr? Tem que pôr. Na gaiola tem que pôr? Tem que pôr. Na arranque do nosso pilar tem que pôr? O arranque não precisa, né? Mas o pilar em si, quando você for encaixar a armação depois, aí você precisa colocar os espaçadores certinho para poder garantir esse cobrimento, beleza? Então, fiz o fundinho ali do nosso bloco, de 5 centímetros ali, ou de brita, ou de concreto magro. Coloquei minha armação com o meu espaçador bonitinho. Fiz a forma não, né? Porque normalmente bloco a gente faz forma contra barranco. O que é forma contra barranco? É simplesmente escavar o solo e você usa o solo em si como sendo a sua forma, tá? Acabei confundindo, que eu falei de viga baldrame, acabei confundindo. Enfim, você só faz a escavação, deixa bonitinhas as paredes, faz a limpeza ali do seu bloco em si, coloca 5 centímetros de concreto magro ou 5 centímetros de brita, a sua armação com o seu espaçador, e assim, o arranque do seu pilar, e daí você vem e concreta o seu bloco em si. Beleza? Gente, é basicamente isso. A gente tem que garantir o quê? A gente tem que garantir a cota de arrasamento da nossa estaca, por isso que eu quis explicar isso aqui certinho. A gente tem que garantir que a nossa armação esteja no certinho, porque normalmente as estacas só tem os primeiros metros ali das estacas com a armação. Tem estaca assim que fica a armação nela inteirinha, mas normalmente assim, o mais comum de se encontrar é nos primeiros metros ali da estaca a sua armação em si. Então a gente tem que pendurar essa armação ali de acordo com o gabarito, né, para ter essa profundidade certinha. O concreto da estaca, a gente não precisa se preocupar com aquela questão de tipo, acima de 2 metros de lançamento de concreto vai desagregar. O bloco sim, o bloco você tem que ter essa preocupação, na estaca não. O concreto que a gente joga na estaca normalmente é aquele autoadensável, e a estaca em si ela não tem que ter tanta resistência à compressão, porque ela vai ter uma resistência mais de lateral. O bloco não. O bloco, se ele tiver mais de 2 metros de comprimento, você vai ter que trazer esse concreto, né, essa concretagem, esse lançamento desse concreto ali mais para próximo ali do fundo, vamos dizer assim, para tirar esses 2 metros de distância, né, para não deixar cair esse concreto mais do que 2 metros, porque senão ele vai começar a desagregar, beleza? E é muito importante que a gente retire os nossos corpinhos de prova para poder, depois de 7 dias e depois de 28 dias, de acordo com a norma, 2 corpinhos de prova para 7 dias, 2 corpinhos de prova para 28 dias, para a gente ter certeza absoluta que a gente chegou na resistência que está de acordo com o projeto de fundação, beleza? Então, se o projeto de fundação diz que você tem que ter 25 MPa de resistência desse concreto, a única forma de você ter certeza absoluta que você tem esses 25 MPa de resistência é rompendo os corpinhos de prova nas datas de acordo com as normas. E uma coisa também muito importante que a gente tem que lembrar de fazer é o mapa de concretagem, né? Porque se você está usando principalmente caminhão betoneiro, etc., você tem que saber o que cada caminhão betoneiro concretou dentro da sua obra. Para você ter noção, por exemplo, o terceiro caminhão betoneiro da minha obra, depois dos 28 dias lá, rompi o corpinho de prova e rompeu abaixo da resistência necessária. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro saber quais elementos estruturais
esse terceiro caminhão que entrou na minha obra concretou. Porque senão, se a gente não tem o rastreio, né, como é que a gente vai atuar em cima desse concreto que veio abaixo da resistência? Vamos dizer que você tinha 10 caminhões naquele dia. E, de repente, 7, né, todos os restos dos caminhões, né, romperam acima da resistência lá, romperam na resistência certa. E esse terceiro caminhão foi o único que não rompeu na resistência. Se você não faz mapa de concretagem para saber exatamente o que esse terceiro caminhão betoneira concretou, você não tem como atuar direcionado, né? Vamos dizer assim, você vai ter que considerar que toda a sua fundação, né, que todos esses 10 caminhões que você colocou dentro da sua obra, eles estão abaixo da resistência, e na verdade só um deles estava. Por isso que é muito importante que a gente faça esse mapa para identificar qual concreto foi concretado aonde, né? Ou com que concreto você concretou quais elementos estruturais. Gente, é basicamente isso, não tem muito segredo. Realmente, a parte mais complicadinha é dessa de pendurar a armação, que normalmente o pessoal pergunta, tipo, beleza, aprendi na aula que tem esses 2 metros só de estaca, enquanto 2 metros de armação, para o restante tudo de concreto. Como é que eu faço isso dentro de obra? E é realmente muito simples, você pendura essa armação lá no sarrafim e deixa ela encostadinha no solo. Gente, muito obrigada. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar, se eu souber ajudar, contem comigo, me chamem pelo direct no Instagram, acho que é o mais rápido, ou comentem algum vídeo, enfim, que eu vou ficar feliz de poder ajudar vocês, beleza? Um beijão!